Aqueles que nos visitam, nós queremos dizer que é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Que Deus te abençoe e o nosso desejo é, sinceramente, que Deus fale ao seu coração. Como essa série de mensagens tem falado ao nosso coração. Hoje daremos continuidade à série de sermão da Igreja do Calvário sobre avivamento. E mais importante, antes de falar sobre avivamento, eu queria que nós prestássemos atenção e entendêssemos uma verdade muito importante. Avivamento não começa com movimento. Avivamento não começa com mover. Avivamento começa com restauração. Antes de Deus levantar um povo, Ele restaura esse povo. Antes de Deus derramar o seu poder, Ele cura os corações. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje, através do texto de Salmos, capítulo 126. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Salmos, no seu Salmo de número 126. Aqueles que não trouxeram a Bíblia, a mídia vai estar projetando aqui atrás. Mas olhe para o lado, vê se seu irmão ou algum visitante não trouxe. É uma forma de comunhão você compartilhar a Escritura de Deus. Salmos 126. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes, trazendo consigo seus molhos. Irmãos, existe uma diferença entre continuar existindo e estar vivo. Uma igreja pode continuar com as portas abertas, uma igreja pode continuar cantando, pode continuar louvando, pode continuar adorando, mas mesmo assim está espiritualmente cansada, está espiritualmente exausta. Isso não acontece só com igreja, isso acontece com pessoas. Pessoas continuam vivendo, continuam andando, continuam executando seus afazeres do dia a dia, mas no final das contas, por dentro, elas estão cansadas. Elas não aguentam mais essa vida. Gente que teve alegria em Deus, mas hoje vive apenas de lembranças espirituais. Gente que já teve paixão por Deus, mas hoje vive apenas uma rotina religiosa. E é exatamente nesse lugar que o Salmos 126 nos encontra. Um povo que tinha uma história com Deus, mas que também tinha cicatrizes profundas na sua alma. Um povo que precisava de restauração. E esse é o tema da nossa pregação essa noite. O Deus que restaura. É disso que iremos tratar. Porque entendemos que isso é uma necessidade urgente. Porque eu tenho certeza que eu, que você, que a nossa família, todos que estamos aqui hoje, precisamos de alguma forma de restauração. Eu tenho certeza que nós não estamos no local ou na qualidade onde Deus poderia nos deixar. Porque está faltando a nós poder espiritual. Está faltando a nós unção do Espírito Santo. Está faltando a nós fome de Deus. Está nos faltando paixão pelas almas perdidas. Está nos faltando um verdadeiro avivamento. Por isso que nós estamos nessa série de mensagens. Precisamos de restauração. Como esse salmo fala sobre isso. Esse salmo, irmãos, ele é dividido em 3 períodos da história de Israel. Eu queria muito que os irmãos prestassem atenção comigo.
Nós temos 6 capítulos e é dividido em 3 períodos. O primeiro período, ele vai do verso 1 ao verso 3, onde o salmista olha para o passado e ele tem uma história de salvação para contar. Ele tem uma história de glória a agradecer. O segundo período, nós vamos ver no verso 4, onde o salmista olha para o presente. E ele tem um desafio a enfrentar. Um presente de crise que precisa de restauração. E o terceiro período, nós vamos ver do verso 5 ao verso 6. Ele olha para o futuro. E é um futuro onde há um investimento grande a se fazer. Um investimento que trará uma grande promessa junto. E iremos expor esse texto hoje. Porque quando abrimos a palavra de Deus, quando abrimos a Escritura, nós acreditamos que essa Escritura é viva. E o mesmo Deus que fez com Israel é o mesmo Deus que faz e que pode fazer essa noite aqui conosco. O texto, logo no primeiro verso, ele vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aí tem uma pergunta, nos vem uma pergunta: restaurou de quê? Irmãos, esse salmo foi escrito em um dos piores momentos do povo de Israel. O momento que o povo estava em exílio da Babilônia. Você imagina comigo, você está na sua cidade, você está na sua casa, e você olha para o lado, vem o maior exército daquela região, vem o maior império daquela época, invade, e seus cavalos, e seus carros, e seus cavaleiros vêm pisoteando tudo. Você olha para o lado, a casa do seu vizinho está destruída. Você olha para frente, a sua casa está pegando fogo. Você olha para o chão e tem crianças, velhos e mulheres mortas. Ao mesmo tempo, aqueles que sobreviveram foram levados cativos. Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. O povo foi levado cativo e durante 70 anos eles estiveram longe da sua casa. Eles perderam a sua cidade, eles perderam o seu templo, eles perderam a liberdade, eles perderam a sua identidade nacional. Era um povo espiritualmente quebrado. Imagina essa cena, em uma noite silenciosa na Babilônia, você ouve o passar dos rios, e o rio passando, e você vê homens sentados à margem do rio, cansados, com um olhar distante. Eles são israelitas, mas não estão em Israel. Eles são adoradores, mas não têm templo. São povo de Deus, mas vivem como estrangeiros. Perto dali existe uma árvore, e no meio daquela árvore você vê seus instrumentos musicais, harpas, sendo penduradas ali. Porque eles não cantam mais, eles não tocam mais, ninguém adora mais, porque o coração deles está pesado, o coração deles está triste, se lembrando de Jerusalém, eles sentam e choram. Tem um texto que exemplifica muito bem o sentimento desse povo nesse momento. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no Salmos de número 137. Nós vamos dar um pulinho lá rapidinho, só para que a gente possa sentir e entender qual era a situação desse povo, o que eles estavam sentindo naquele momento. Salmos 137, logo do ladinho. O Salmos começa assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Eles não estão em Jerusalém, eles não estão na cidade santa, eles não estão em casa, eles não estão à margem do rio Jordão, eles estão à margem do rio da Babilônia. Eles se sentem deslocados, eles estão apáticos, desanimados, eles sentam sem esperança, eles sentam sem acreditar que aquela situação pode mudar, que aquilo pode acontecer. É como se eles olhassem para o futuro e não há esperança. Então eles estão tristes, abatidos. Eles não cantam mais, eles não louvam mais,
eles sentam e choram, lembrando de Sião. Eles estão amargos com o presente, porque vivem a nostalgia. Eles estão amargos com o presente, porque não largaram o passado. Eles moram num pesar. Eles não cantam o cântico, porque eles só cantam os cânticos de Sião em Sião. Eles penduraram suas harpas. E no verso 2 ele continua, ele vai dizendo: nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativo nos pediam canção, e os nossos opressores queríamos que fôssemos alegres, dizendo: cantai para nós um cântico de Sião. Mas como poderia entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, no dia que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até seus últimos alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar seu filho e esmagá-lo contra uma pedra. Quando eles olham para o futuro, eles não veem esperança. Quando eles olham para o futuro, eles querem vingança. Quando eles olham para o futuro, eles querem um massacre, eles querem um holocausto. Eles não estão com uma predisposição a perdoar. Eles querem vingança. A situação do povo era uma crise terrível. Mas então algo acontece. Deus age, Deus intervém. Deus move os corações dos reis e de repente surge uma notícia: vocês podem voltar para casa. E esse momento é o momento que nós lemos a declaração do Salmos 126. Logo no início, quando ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A ideia aqui é: ficamos perplexos, nós não conseguimos imaginar, é bom demais para ser verdade. Você imagina os homens acordando cedo e alguém grita e diz: o rei libertou o povo, vocês podem voltar para casa. E você olha para um lado, você olha para o outro: será que é verdade isso que eles estão falando? Me belisca aqui. Será que eu estou dormindo? Será que isso é um sonho? Ou é verdade mesmo? Nós poderemos voltar? Nós poderemos voltar para Jerusalém? Nós poderemos voltar para o templo? Nós poderemos adorar o nosso Deus de novo? Nós ficamos como quem sonha quando Deus restaurou a sorte de Sião. E eu pergunto a você essa noite: você pode afirmar que Deus libertou a sua vida? Você tem uma história de salvação para contar? Você lembra quando Deus te libertou, quando Deus te tirou das amarras do pecado, quando Ele quebrou as cadeias e te trouxe para perto? Será que nós temos essa história para contar? Será que lembramos o dia da nossa conversão, o dia que Deus nos tirou do lamaçal do nosso pecado? Então no verso 2 ele continua e ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Se você foi perdoado, se nossos pecados já foram apagados, se já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro e hoje temos nosso nome escrito no livro da vida, se temos essa certeza, então podemos glorificar a Deus, nós podemos nos alegrar e nossa boca se encher de júbilo, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Lembra de onde você saiu? Lembra de onde você veio? Eu lembro de onde eu saí, de onde eu vim. É como se Deus tirasse um caminhão no meio de um lamaçal, mas com a mão forte Ele me tirou, Ele me resgatou. Grandes coisas o Senhor fez por nós. O povo que estava chorando, agora está sorrindo, agora está rindo. Irmãos, eu trabalho com construção civil. E algo curioso na construção civil, quando você pega uma casa que está muito tempo abandonada, muito tempo largada, primeiro as paredes vão se deteriorando, vão descascando, depois o mato cresce, depois os vidros se quebram.
E quando olhamos, parece impossível imaginar que aquela casa já foi bonita um dia. Eu lembro de um serviço que eu fiz ano passado, que a gente fez ano passado, lá em Copacabana. Um apartamento muito, muito antigo. Mais de 60 anos que tem aquele apartamento. Então, as paredes estavam mofadas. O chão era de taco. As caixas de tomadas eram de ferro. O mármore das pias estavam deteriorando. Você passava a mão, ele se deteriorava. Ele estava esfarelando. Uma casa que parecia não ter jeito. Mas nós começamos a reforma, limpamos tudo, quebramos tudo e começamos a reconstruir, começamos a reformar, restaurar e pintar. E aquilo que parecia perdido voltou a ter vida. Irmãos, Deus é especialista em restaurar o que parece ser uma causa perdida. Deus é especialista nisso. O que você tem, o que você está trazendo, o que você coloca perante o altar de Deus, que você acha que Deus não pode fazer. Onde as nossas forças acabam e nós olhamos para nós e falamos assim, Senhor, não tem jeito. Eu não consigo sair desse local de apatia espiritual. Eu não consigo sair desse local de tristeza. Eu não consigo sair desse local onde eu não sinto a sua presença. Quando nós olhamos e vemos que nós não temos força, Deus pode fazer. Deus pode restaurar. Ele é especialista nisso. E o texto continua e ele diz, e as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Quando Deus restaura um povo, irmãos, até quem não conhece a Deus percebe. Quando Deus nos libertou, Ele nos tornou testemunho vivo do seu poder. Quem nos viu como nós éramos antes de Cristo Jesus e nos vê agora, ele tem que ver a diferença do poder de Deus. Porque Deus agiu e nós somos um testemunho vivo. Além de testemunho vivo, a restauração de Deus gera um reconhecimento sincero. No verso 3 ele vai dizer, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Foram grandes coisas, não foram pequenas coisas. Foram grandes coisas que o Senhor fez. E não foi qualquer um que fez, não foi eu que fiz, não foi você mesmo que fez. Foi Deus que fez. E não foi contra nós, foi por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E eu te pergunto mais uma vez, você pode dizer essa noite que você já foi liberto? Você pode dizer essa noite que você já foi perdoado? Que você já foi salvo? Que você já foi livrado do cativeiro? Que você não é mais escravo do pecado? Você tem essa alegria da salvação? A sua alma está a ponto de glorificar a Deus e se alegrar? A alegria habita o seu coração por conta daquilo que Deus fez no seu passado? Você lembra o dia que Deus te restaurou? Agora, nós vamos chegar na segunda parte do texto. Agora vamos para a segunda etapa, onde o salmista para de olhar para o passado, para aquilo que Deus fez, ele começa a olhar na perspectiva do presente. E ele começa a olhar o que Deus precisa fazer, a necessidade daquele momento deles. E isso nós vamos ver no verso 4. O verso 4 ele vai dizer assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os lugares que são secos hoje, amanhã pode se tornar rios de vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Não sei se isso tem sido a sua experiência hoje, mas durante a caminhada com Deus, passamos por momentos difíceis e às vezes olhamos para o passado e lembramos daquele dia que Deus nos salvou. Lembramos daquele primeiro amor, daquela alegria da salvação. Mas começamos a caminhar
e a caminhar, e os anos passam, e vivemos na igreja, participando de cultos, de vigílias, de salas de oração e diversas atividades eclesiásticas. E de repente, a agenda da igreja já não faz nosso coração arder. De repente, a agenda da igreja faz nosso coração ir perdendo o primeiro amor. Vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria, vai perdendo o entusiasmo. Não temos mais o coração aquecido, vira rotina, que vai pesando, deixando a alma cansada e de repente temos uma sequidão no nosso coração. Há um deserto na nossa alma. E é nesse momento que o salmista volta para Deus com um clamor: restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O que o Senhor fez, a libertação, aquilo que o Senhor fez lá no passado, não é o suficiente para agora. Agora nós precisamos de mais, nós precisamos de restauração, Deus. Nós precisamos de mais de Ti, nós precisamos da Sua presença, nós precisamos que o Senhor desça, que o Senhor se faça presente em nosso meio. O que isso significa para nós? Primeiro, que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Provavelmente você olha para o seu passado, você lembra do dia que você foi cheio do Espírito Santo, que você tinha prazer, deleite em Deus, que você vinha para a igreja pulando, exaltando de alegria, como o salmista no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós conseguimos olhar para esse dia e lembrar. E hoje talvez estamos aqui sem perspectiva nenhuma desse culto, pensando quando esse culto vai acabar, pensando quem vai tocar a última música, será que a música vai ser longa? Será que o irmão que vai subir aqui para dar os avisos, será que o irmão que vai subir aqui para fazer a oração final vai se demorar? Porque eu não vejo a hora de ir para casa, eu não sei nem porque eu estou aqui, eu vim porque é normal, eu vim porque é uma agenda eclesiástica, eu vim porque eu sou religioso, mas meu coração já não se alegra com esse lugar, meu coração já não se alegra em estar aqui. As vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Nós precisamos andar com Deus hoje. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo hoje. Nós precisamos ter amor pelas almas perdidas hoje. Nós precisamos investir na nossa família hoje. É hoje que nós precisamos fazer isso. Não é viver das experiências do passado. Nós não podemos viver de histórias do passado. Como nós temos visto nas EBDs, nós estamos estudando o livro de Samuel e nós estamos estudando um personagem, Saul, um rei que teve o Espírito Santo de Deus, que ganhou grandes batalhas em nome de Deus, mas no final se descuidou. E seu final foi triste. Ele se meteu com feitiçaria, com bruxaria. Ficou desnorteado, sem direção. Mais à frente nós vamos ver a história de Davi, um rei também segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas que em algum momento se descuidou também e foi parar na cama do adultério. E além de adulterar, ele assassinou o marido daquela mulher com quem ele tinha se deitado. Irmãos, os grandes lugares de avivamento do passado, hoje muitos deles são palcos de igrejas vazias, pois a vitória do ontem não é suficiente para hoje. Vários lugares da Europa que foram palcos de grande avivamento, hoje estão abandonados, hoje não tem igreja, hoje a fé morreu. Não é suficiente. Segundo, Deus permite que a sequidão, não para nos desanimar, mas para nos conduzir a um clamor. Deus que permite a sequidão, não para nos desanimar, mas para nos conduzir a um clamor. Por isso o clamor do salmista: restaura, Senhor. Porque quando percebemos a sequidão que há em nós,
Nós não devemos ficar desanimados, abaixar nossas armas, nós não devemos retroceder, nós não devemos nos desanimar, não. Pelo contrário, quando percebemos isso, nós deveríamos nos ajoelhar e orar como Isaías orou. Se o céu fendesse, se o Senhor descesse aqui com a sua glória, os montes se moveriam. Como fogo arde, faz ferver as águas, Senhor. Esquenta o nosso coração, ferve novamente, Senhor, a nossa alma, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, para que possamos chamar de verdade. Quebre em nós, Senhor, esse gelo, Senhor, esse coração de pedra, Senhor, e dá um coração novo. Restaura, Senhor, a nossa vida. Restaura, Senhor. Ou como Abacuque disse, aviva, ó Senhor, a sua obra em nosso meio, no passar dos anos, no decorrer dos anos. Que possamos clamar a Deus por restauração, por avivamento, por um renovo, pela manifestação da glória de Deus na terra. Sabe o que dá esperança, irmãos? É que quando olhamos os grandes avivamentos que aconteceram, eles aconteceram no ventre de uma crise. É quando há uma crise, quando há uma sequidão, quando reconhecemos que precisamos de mais, quando reconhecemos que precisamos de mais da glória de Deus. É quando entramos aqui no domingo. Não porque somos domingueiros, não porque somos religiosos, mas é quando entramos aqui no domingo, porque temos fome e sede de Deus. É nesse ambiente que a restauração vem, é nesse ambiente que vivificamos, é nesse ambiente que Deus aviva a sua obra em nós. Se olharmos para o cenário histórico, o que aconteceu na Inglaterra em uma época onde as igrejas estavam vazias, onde os pregadores mal acreditavam na palavra, em que os cultos e os sermões eram mortos, vazios, onde todos olhavam para a igreja e diziam e profetizavam: essa igreja vai acabar, a fé vai acabar aqui. Como o pastor Alex pregou na semana passada, é como olharmos para um vale de ossos secos e dizer assim: não tem como sair dali, não tem como ter vida ali. E vem uma voz e nos pergunta: filho do homem, será que pode esses ossos voltar a viver? O que você responderia? O que eu responderia? Qual seria a nossa resposta? Senhor, tu sabes, Senhor. E Deus soprou, e Deus sopra na sua igreja. Nenhuma crise é o ponto final da igreja. E quando reconhecemos a nossa crise interna, que Deus fende o céu, que Ele desce, que Ele vem, que Ele derrama do seu Santo Espírito, que Ele se faz presente, que Ele restaura. Quando nós paramos de olhar e colocar a culpa do que acontece nos outros e olhamos a nossa crise interna, o que nós precisamos resolver com Deus, e nos colocamos em posição de: Senhor, se faz presente na minha vida, eu não aguento mais, Senhor. Eu preciso de Ti. Aonde poderíamos olhar? Para onde teríamos esperança? Para que iremos nós, Deus? Quando saímos daqui, o que iremos fazer? O que vai te dar significado, sentido à sua vida? Quando você sair daqui, o que vai te trazer alegria? O que vai me trazer alegria? Se não for o mesmo Deus que está aqui, então não há alegria, é morte. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb, irmãos, era o maior deserto da Judéia. Era um lugar extremamente árido, seco, morto. Passava meses e meses sem chuva. Mas quando a chuva vinha, rios apareciam de repente, torrentes e fontes de águas. E em poucas horas, aquele deserto florescia. E é essa a oração do salmista: Deus, faz isso conosco, Senhor. No deserto da nossa vida, quando nós estamos numa sequidão, quando nós não vemos saída, Senhor, faz como que as correntes de águas do Teu Santo Espírito, torrenciais, Senhor, entrem, invadam o nosso ser e nos encha, Senhor, com Teu amor.
Ressignifica a nossa vida, Senhor. Restaura, Senhor. Quando Deus deseja agir, o deserto se transforma em rios de vida. Aqueles que estão mortos podem reviver. Olhe para você essa noite. Olhe para nós. Será que podemos ser revividos? Será que o nosso coração pode ser revivido? Será que o nosso coração pode reverdecer? Será que podemos ter novamente a alegria de Deus em nós? Será que podemos sair da mediocridade de uma vida sem Deus para a totalidade da plenitude de uma vida com o Espírito Santo de Deus? Será que podemos ser um vaso cheio do amor e do poder de Deus? Será que Deus pode nos usar com uma mão poderosa? Será que estamos na condição de ser usados por Deus? A nossa resposta é: Senhor, Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Deus. Eu não consigo não, Senhor. Se depender de mim, não dá não, Senhor. Se o Senhor dizer que precisa de mim, não consigo não, Senhor. Mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Deus. O mesmo Deus que muda o cenário da natureza é o Deus que restaura a nossa alma essa noite. Será que conseguimos acreditar nisso? Será que essa pregação, essa mensagem, esse texto não vai ser da boca para fora? Será que conseguimos acreditar mesmo que o Deus que restaurou a sorte de Sião pode nos restaurar? Há um fim para a sequidão da sua alma, há um fim para o deserto do seu coração. Deus não nos criou, Deus não nos salvou para sermos secos espiritualmente. Ele quer restaurar a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Como você avalia a sua vida essa noite? Honestamente, como está a tua vida espiritual essa noite, se você pudesse analisá-la? Eu lembro do texto de Ezequiel 47, quando o profeta tem uma visão e ele vê que águas brotam de dentro do santuário, debaixo do altar de Deus, e na visão ele vê e as águas estão na altura dos seus calcanhares, dos seus tornozelos, mas o Espírito Santo pega e leva ele um pouco mais a fundo e as águas estão na altura do seu joelho, e mais a fundo, deve quem está na altura do seu lombo, até o momento que as águas estão tão profundas que ele precisa passar a nado. De repente, irmãos, eu e você estamos com as experiências das águas nos tornozelos. Mas Deus quer nos levar adiante. Deus quer nos levar mais longe. Deus quer nos levar onde as águas toquem no nosso joelho e depois nos nossos lombos, até o momento que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, até termos a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que podemos frutificar, para que possamos ser governados por Ele, para que possamos ter prazer na vida dEle em nós. Nos leva, Senhor. Nos leva, Senhor, porque se depender de nós vamos ficar no conforto da água nos nossos calcanhares. Se o Senhor não nos pegar nas mãos e nos levar, nós não vamos olhar, nós não queremos ir mais fundo, mas nós precisamos ir mais fundo. Quando olhamos para os grandes homens das histórias do passado, os grandes avivalistas, em meio aos seus ministérios, às suas pregações, a tantas coisas grandes que eles faziam, havia um momento que eles sentiam sequidão também, que eles sentiam tristeza, apatia, frieza espiritual, porque as experiências de Deus de ontem não servem para hoje. E eles clamavam a Deus, eles jejuavam, eles oravam, eles buscavam, e o que eles pediam era: restaura, Senhor, nossas almas. Restaura, Senhor. Que esse seja o nosso pedido a cada dia. Restaura, Senhor. Restaura nossas almas, Senhor. Restaura a nossa alegria, o nosso amor.
Agora, irmãos, nós chegamos na última parte desse texto. Agora o salmista já não está mais olhando para o passado, para o que Deus fez. Agora o salmista não está mais falando do presente, daquilo que Deus precisa fazer. Agora o salmista está olhando para frente. A semeadura regada com lágrimas é um anúncio certo de uma colheita abundante. No verso 5 e no verso 6 ele diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Irmãos, a semeadura, ela é dinâmica. Ela exige posicionamento, ela exige sair, ela exige você andar e ela exige você chorar. Será que nós estamos semeando? Será que temos levado a palavra de Deus ao redor das pessoas que estão ao nosso lado? Será que no nosso trabalho, faculdade, escola, no nosso curso, na nossa academia, no nosso convívio familiar, será que temos levado a palavra de Deus? Será que temos aberto a nossa boca e proclamado a glória de Deus? Será que temos semeado? Ainda mais do que isso, será que não só aqueles que estão próximos a nós, será que nós temos nos deslocado propositalmente para falar de Cristo Jesus para alguém? Não é isso que o texto fala? Quem sai andando. Não é só para quem chega a você. Será que nós temos ido atrás de alguém? Ou mais profundo, será que temos desejado tão ardentemente a salvação de alguém a ponto de chorarmos por isso? Chorar para que Deus salve, alcance aquela alma perdida? Será que essas coisas nos comovem? De verdade. Quantas pessoas estão no seu convívio? Às vezes é pai, mãe, irmão, filho, tia, amigo, melhor amigo, primo. Pessoas que estão próximas a você e você olha e você sabe que a vida dele está condenada, que ele está indo para o inferno e você tem a solução, mas isso não nos comove. Nós não choramos por isso mais. Nós não nos debruçamos aos pés de Deus, clamando por essas almas, isso não nos toca. É como se não tivesse nada a ver conosco. É como se nós olhássemos para o mundo e o mundo estivesse com uma pandemia, estivesse todo mundo condenado, todo mundo com uma doença terminal, e nós, nos nossos bolsos, tivéssemos o comprimido, o remédio para salvar todo mundo. Mas nós guardamos para nós. E o mundo morrendo não nos comove mais. E o mundo morrendo não nos faz descer uma gota de lágrima. É difícil pensar porque, às vezes, vem na nossa cabeça uma pessoa muito distante, uma pessoa que a gente não tem tanta intimidade. E quando é um parente seu? E quando é seu cônjuge que está indo para o inferno? E quando é seu pai, sua mãe, quando é seu filho? Nem assim isso nos comove. Nem assim isso faz nós querermos semear com choro e com lágrimas. Senhor, me ajuda nisso, Senhor. Eu quero sentir o que Deus sente, eu quero ter o coração de Deus. Eu quero olhar como Jesus olhou, com misericórdia para o mundo, vendo um mundo que pessoas sem pastor, ovelhas sem pastor. Será que temos esse foco? Por isso que hoje eu e você precisamos de restauração. Por muitas vezes até falamos, mas eu nem sei se nós acreditamos no que falamos. Eu nem sei se as pessoas acreditam que nós acreditamos no que nós estamos falando. Porque às vezes não tem evidência, às vezes é tão apático que nós não trazemos nem poder na nossa fala. Que às vezes nem nós acreditamos no que estamos vivendo. E mais do que isso, precisamos pregar com lágrimas. Como Jesus chorou por Jerusalém. Como Paulo chorou pelos seus compatriotas que não queriam aceitar o Evangelho, as boas novas de Cristo. Quem hoje caminha chorando, voltará celebrando. Quem hoje semeia com choro, colherá a vitória. Porque o mesmo Deus que permite o choro
é o Deus que decreta o dia do riso. Está tudo na mão dele. Mas, para concluir, há algo mais profundo nesses salmos. Porque a maior restauração que Deus fez não é apenas histórica, é espiritual. Todos nós, em algum momento, também estávamos em um exílio espiritual. Longe de Deus, presos à amarra dos nossos pecados, sem esperança verdadeira. Olhamos e para a nossa vida não havia saída, não havia sentido. Mas quando Deus fez algo muito maior do que restaurar Jerusalém. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, que ele veio, desceu, se fez homem, andou entre nós, viveu sem pecado e foi levado até a cruz. E na cruz ele levou a nossa culpa, na cruz ele levou o nosso pecado, na cruz ele levou a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E quando Jesus morreu, parecia o fim, parecia derrota certa, parecia o deserto árido, seco. Mas ao terceiro dia, Deus fez algo que parecia impossível. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. E assim como Deus restaurou a sorte de Sião, Ele agora, através de Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, restaura a vida de pecadores como nós. Jesus quer nos restaurar. Por isso que hoje existe esperança. Porque Jesus restaura pecadores. Jesus restaura famílias. Jesus restaura corações quebrados. Mesmo quando você não vê saída. Mesmo quando você quer pendurar suas harpas, você não quer mais cantar. Você não vê mais sentido na vida. Deus pode restaurar. O mesmo Deus que restaurou Sião, Ele pode nos restaurar hoje. Ele pode nos fazer sentir um pouco mais da sua presença. Que isso esteja no nosso coração, que nós possamos sair daqui com esse desejo, que possamos chegar em casa e dobrar nossos joelhos e pedir: Senhor, restaura, Senhor. Continua, Senhor, a boa obra que o Senhor iniciou, continua em mim, Senhor. Eu não quero viver só de experiências do passado. Eu não quero viver só do que aconteceu há 10 anos atrás. Eu não quero lembrar apenas da minha conversão. Eu não quero, quando eu for contar uma experiência com Deus, seja uma experiência de 3 anos atrás. Eu quero uma experiência hoje. Eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus hoje, agora, aqui. Que esse seja o nosso clamor. Que essa palavra fique no coração dos irmãos. Nesse momento nós vamos ter um breve momento de oração silenciosa e que você possa pedir isso a Deus, desejar, orar ardentemente por restauração. Depois disso, nosso irmão irá nos conduzir no louvor. Glória a Deus.